técnico Pedro Garcia. Embaixo. Aí. Vamos iniciar então a entrevista com o técnico Pedro Caixinha. Pedro, boa noite. Boa noite. Vitor Hugo pela 103 FM. Eu queria que você falasse dessa derrota aqui hoje contra o Internacional e também explicasse a escalação que você acabou mandando a campo. Bem, em primeiro lugar, você estava o adversário, ganhou, marcou um gol, nós não marcámos nenhum, está de parabéns em relação a isso. Eu acho que o jogo poderá ser identificado em duas etapas. Ou o Sr. Vitor Hugo quer que eu fale ou não está interessado naquilo que eu vou dizer? Está voltando, né? Está bem alto o retorno. Está. Até ao momento do penalti, e quero antes disso dizer que o Jadson tem todo o meu apoio, toda a minha confiança e todo o carinho em relação àquilo que foi o lance que acontece, e só acontece a quem está lá dentro. Ele está a sentir, nós também, mas não tem problema nenhum, eles fazem parte do processo e há que seguir em frente, não vamos aqui apontar o dedo a ninguém. Mas existiu de facto um jogo antes e um jogo depois. A equipa entrou muito determinada em querer fazer as coisas, em querer fazer o nosso jogo. O adversário preocupou-se mais em fechar os passos em direção ao seu golo. E eu diria que com esse lance do penalti e se calhar até aos últimos 30 metros, nós fomos quase uma equipa perfeita. Mas faltou-nos evidentemente aquilo que foi a última zona. No primeiro tempo foi isso, mas o adversário com mais saída e com mais transição em alguns momentos. Mas no segundo tempo, não. No segundo tempo não alugámos, nós comprámos mesmo o meio campo ofensivo, tentámos abrir o campo de diferentes maneiras, eles defenderam sempre bem, impediram sempre a ligação na última zona, nunca conseguimos encontrar nenhum homem livre ali e o final do resultado foi esse. A história do jogo foi essa. Eu estou muito orgulhoso da forma como a equipa quis vir aqui lutar até ao fim. É óbvio que quando sofres um gol daquela maneira, a equipa pode ficar um bocadinho triste, abalada, sentida em relação a que poderíamos ter feito um pouco mais, mas a forma como a equipa batalhou e procurou lutar até ao fim foi de facto muito interessante. Eu quero dizer uma coisa também, aproveitando, porque isto tem tudo a ver com o jogo joga-se dentro e joga-se fora do campo. Eu sou uma pessoa que procuro ao máximo, tenho princípios e valores, e eu acho que isso para mim é o mais importante, e esses princípios e valores se calhar foi aquilo que me trouxe também a parte da forma como vejo o jogo, é esta instituição. Nós queremos andar de uma maneira diferente, respeitamos toda a gente, temos princípios, temos valores, temos uma organização muito clara, uma visão, uma filosofia, e acreditamos muito no trabalho que fazemos em todo o momento. E respeitamos toda a gente, respeitamos todos os adversários. Mas a nossa melhor forma de querer respeitar os adversários é querer ganhar-lhes. Eu, para o ano, quando vier jogar aqui no Internacional, se tiver de vir jogar aqui, não sei o que é que eu não sou detentor do futuro, eu direi da mesma maneira, porque o digo desde a rodada 1. O próximo jogo é sempre o mais importante. E sendo o próximo jogo o mais importante, nós vamos querer sempre ganhar. Se isto é de respeitar as instituições, então eu peço desculpa dentro daquilo que é a minha educação, os meus princípios e os meus valores, mas eu não vou perder de vista aquilo que é a minha ambição e determinação e a ambição e determinação desta instituição, que se calhar pode estar a incomodar muita gente. Esse é o problema, já não é meu, eu não controlo os princípios nos valores dos outros, não controlo a forma de estar dos outros, mas eu vou continuar igual a mim mesmo, porque é nisto que eu acredito. O futebol e na vida também se pode ganhar de maneira diferenciada, a trabalhar, a respeitar os outros e a querer melhorar todos os dias, não a todo custo. Pedro, tudo bem? Bom, imagino que a sua declaração tenha sido a declaração anterior, que você obviamente disse que viria para vencer aqui o Inter. Mas a minha pergunta vai em relação agora a essa reta final de Campeonato Brasileiro, 59 pontos, sexta colocação. O que dá para brigar ainda dentro do campeonato? É título ainda? É vaga direta na Libertadores? Agora está 4 pontos dos líderes. Esses próximos jogos do Bragantino, qual é o principal objetivo?
Olha, nós quando iniciámos o campeonato definimos muito bem aquilo que eram os nossos objetivos. E os nossos objetivos andavam numa média pontual, que vem claramente de encontro àquilo que estava a dizer anteriormente, que nós pensamos do jogo a jogo e o próximo é sempre o mais importante, e sendo o mais importante nós queremos ganhá-lo. A média que nós temos de pontos antes destes, até ao final, se perdêssemos todos os jogos, era de 1.55. Então já estávamos à frente daquilo que eram os nossos objetivos. Mas, com aquilo que a equipa fez e com aquilo que a equipa construiu para poder estar nesta posição, e eu diria até há sensivelmente 4 jogos atrás, no jogo do São Paulo, permitiram-nos sonhar. Hoje a matemática ainda nos permite sonhar. É bem mais difícil, mas vamos ter um caminho a percorrer até ao final e nós vamos querer percorrê-lo da melhor maneira e com a ambição e determinação que o fizemos desde que iniciámos este projeto. É um momento diferenciado que nos faz crescer e que temos que saber dar uma resposta clara em relação a isso, mas vou já dizer de uma maneira adiantada, nós vamos querer ganhar também o próximo jogo. Estou a faltar de respeito ao Fortaleza, peço imensa desculpa. Isso vai criar um mind game e motivar os jogadores adversários, a equipa adversária para isso. Paciência, as coisas são assim. Mas essa é a nossa forma de estar. Vamos ter um pouco mais de tempo para preparar esse jogo. Vai ser importante dar um reforço de confiança aos jogadores. São jovens jogadores que têm muita qualidade, muita ambição e muita determinação, e que tudo isto, penso eu, podem também estar a vivê-lo pela primeira vez. É importante passar por estes momentos, é importante crescer com estes momentos e é mais importante ainda dar uma resposta positiva nestes momentos. Antes de eu fazer a pergunta, só um esclarecimento. Alguém do Inter, da comissão técnica, ou até algum torcedor na saída do jogo, no intervalo, falou alguma coisa para vocês sobre essa declaração no Maracanã? Você já foi a Las Vegas? Não. What happens in Vegas stays in Vegas. Não. Perfeito. Dentro do campo. Bom, sobre os 4 jogos sem ganhar, né? Contra o Flamengo, o primeiro tempo foi muito bom. Hoje aqui o Bragantino criou oportunidades, tentou colocar alternativas ofensivas e acabou não sendo contundente. Como é que faz para lidar com momentos dentro de jogos assim contra adversários fortes e que não se consegue converter esse gol, com um elenco que é o mais jovem do campeonato e vivendo nesse contexto que o Berton falou, de estar numa briga do título e ao mesmo tempo não ter os resultados, o sonho que estava mais disponível hoje está mais longe? Eu acho que nós, para além de treinadores, somos gestores de expectativas. Gestores de expectativas, às vezes, e obviamente eu tenho que assumir também tudo isso. Eu sou o líder desportivo da equipa, como treinador naquilo que nós lhes passamos, na mensagem, nos conteúdos, nos comportamentos, e se calhar a forma como nós os tentamos fazer acreditar pode não ter sido a melhor forma de gerir essas mesmas expectativas, no sentido da eventualidade deles não estarem preparados, porque temos que ser frios na análise, e frios na análise é que esta equipa fez coisas maravilhosas, fez coisas fantásticas até aqui. Ainda faltam, obviamente, estes 3 últimos jogos, mas se analisarmos meias finais do Paulistão, um jogo que te põe numa antecâmara da final, falhamos. A Copa do Brasil, falhamos. Sul-Americana, falhamos. E em particular eu colocaria também o jogo do Atlético Mineiro, mais estes 4, onde nos colocariam em primeiro lugar do campeonato. E, nesse sentido, não conseguimos dar essa resposta positiva. De quem é o principal culpado? Sou eu, porque não os preparei bem, e a preparação não é só a preparação do jogo, os fatores de rendimento, estão incluídos claramente os fatores emocionais. E então vamos tentar reorganizar tudo isso, continuando a dar muita confiança, continuando a passar-lhes muita energia, que eu sinto-me com essa força, que às vezes não sei onde eu vou apanhar, mas sinto-me totalmente com ela, e vamos tentar fechar da melhor maneira. Eu acho que a imagem que deixamos até aqui é uma imagem que temos que fechar com essa forma nos últimos 3 jogos. É isso que queremos, porque ainda, indiscutivelmente, há muita coisa em jogo, há muita coisa a conquistar. E acreditamos que possa ser mesmo até à última hora.
E é isso que vamos fazer. Amanhã vai ser dia livre, é um dia triste, é um dia para recuperar, mas é um dia de luto, e depois, quando regressamos na terça-feira, já temos que estar focados no próximo jogo, e repito, reafirmo, queremos obviamente ganhar. Tudo bem, professor? Boa noite. Pedro Oliveira, da Rádio Bandeirantes. Eu queria até entender um pouco mais sobre o que o senhor falou do último jogo contra o Flamengo, que até gerou uma repercussão muito grande, de que o Bragantino iria ganhar do Inter aqui em Porto Alegre, palavras suas, e a vitória não passaria por algo emocional, não passaria por algo tático, passaria por algo emocional. Aqui em Porto Alegre, o que aconteceu para o Bragantino não sair com a vitória? Foi na tática ou foi emocional? E ainda além disso, para os próximos 3 jogos, tem que trabalhar mais o aspecto tático ou o aspecto emocional? Não, eu acho que a nossa equipa, e os dados pelo menos assim o dizem, tem sido a equipa mais regular em termos comportamentais. Eu não posso também dizer isto, estou a dizer isto em termos daquilo que são os nossos comportamentos. Quando nós definimos comportamentos, e esses comportamentos podem ser analisados por métricas, essas métricas colocam-nos em dois aspectos muito simples. Aquilo que é o ataque à bola, nós somos a equipa que mais bolas recupera no meio campo ofensivo, e naquilo que é o ataque ao golo, nós somos a equipa que mais finalizações tem. Então, isso está de acordo com os nossos comportamentos. É isso que eu estou a dizer. Se os outros definem dessa maneira ou não, eu não sei, e também, obviamente, não é da minha competência. Em relação à parte tática e à parte comportamental, a equipa está muito bem, respira saúde, sabe o que tem que fazer, tem esses comportamentos muito claros. As próprias equipas, e olhando só naquilo que foram os 2 últimos jogos, nota-se que têm uma abordagem diferente ao jogo connosco. O próprio Flamengo, nos primeiros 25 minutos, o jogo foi jogado no nosso meio campo ofensivo. Hoje aqui, quase toda a primeira parte e seguramente toda a segunda parte foi jogado no meio campo ofensivo. Isso quer dizer também que as equipas podem trocar alguma questão estratégica, que a parte estratégica do jogo é super importante quando nos enfrentam. Por isso é que eu, ainda antes de terminar este ano e esta competição, já estou a prever claramente que o próximo ano vai ser muito, muito, muito mais difícil para nós. Mas por uma razão também boa e muito simples. É que nós estamos a ser respeitados e admirados ao mesmo tempo. Isso quer dizer que gera curiosidade para nos conhecerem melhor e preparar melhor os jogos contra nós. Ok, fantástico. Nós temos que ser nós a procurar outro tipo de soluções dentro disso. Qual era a segunda parte da questão? Era a parte emocional? Para os próximos 3 jogos, sim, tem que trabalhar mais a parte Não, temos que trabalhar indiscutivelmente mais a parte emocional. E para fechar o tema de queremos ganhar e vamos ganhar no internacional, em termos daquilo que somos nós. Houveram situações que falamos depois com a equipa, posteriormente no jogo do Flamengo, em que em determinados momentos deixámos de ser nós. E isso foi muito penalizador para nós. Porque a nossa equipa, uma vez mais suportada nas métricas, quando ela está a esse nível, quando ela tem essa atuação em campo, nós estamos sempre muito mais próximos de ganhar. A realidade é efetivamente essa. E estes 3 jogos que perdemos por 1-0 demonstram também isso, porque se não estou em erro, em 15 vezes que marcámos primeiro, nunca perdemos nenhum jogo, só empatámos, salvo erro, 2 jogos. Só empatámos 2 jogos com o Paranense e com o Botafogo. Então, é sobre isso que eu falei. Era sobre isso, sobre os nossos jogadores. Enfim, mas cada um tem a sua própria interpretação, que eu tenho que respeitar. Se o senhor me permite, o senhor fala muito da questão de efetividade, de métricas, mas a gente sabe que no futebol o placar, né, conta para a tabela. Como é que o senhor avalia a questão do segundo tempo, posicionamento mais agressivo? A gente até pode analisar, né, por esse aspecto de quantas tentativas, mas em efetividade o Bragantino vem deixando a desejar. Como é que o senhor faz essa avaliação e a sua estratégia do segundo tempo? Qual foi? Bom, a estratégia nós não mudámos muito, mudámos um bocadinho só, desde o início até ao fim, as características dos jogadores que estavam a jogar, em particular por fora. Eu sei bem isso e eu concordo totalmente consigo. Aliás, eu comecei a dizer antes de tentar analisar o jogo, porque dei os parabéns ao adversário porque marcou um golo, nós não marcámos e ganhar o jogo. Os jogos só se ganham com golos. E efetivamente nós nestes 3, São Paulo, Flamengo e aqui, nós não marcámos golos e a história foi essa. O que é que nós queríamos do jogo?
Nós esperávamos que fôssemos mais pressionados na nossa saída, é verdade, pensávamos que íamos ser pressionados mais na frente. E o que nós queríamos do jogo, em termos de momento defensivo, que nós temos como princípio e não radicamos em qualquer campo, fizemos, na semana passada fizemos aqui, vamos fazer no próximo jogo, vamos fazer sempre até ao fim e vamos continuar a melhorar toda essa dinâmica, é a nossa pressão no tiro de meta. E a nossa pressão no tiro de meta, quando é bem feita, é feita de uma maneira individual para uma maneira coletiva, em bloco, em termos de criar zonas de pressão. Hoje a equipa fez isso, e quando faz isso desde o primeiro tempo leva o adversário a querer correr riscos ou não. Viu o Internacional depois a sair mais em curto, a partir do momento em que saiu a primeira vez ou a segunda vez. O Internacional, apesar de ter mudado hoje, porque não tinha obviamente 2 jogadores, jogou com 2 novos mais nominais, mas mesmo assim móveis. Nós esperávamos alguém no lugar do Patrick que pudesse fazer ali aquele quadrado no meio, e a construção deles era em 3+2. 3+2, o que nós queríamos era criar a nossa zona de pressão e fizemos bem de bloquear mais a bola sobre o nosso lado esquerdo, bloquear o Vitão, bloquear o mercado, bloquear o Vitão e a partir daí criarmos a nossa referência de pressão, deixando a bola livre para o René. Quando a bola entrasse no René, o que nós queríamos era fazer um balanço mais na diagonal para aí sim a preparar um momento de pressão mais coletivo e eventualmente um pouco também mais baixo. Depois, ganhando a bola nessas zonas, nós até tivemos ali 2 momentos em que a bola entrou, 2 ou 3 na primeira parte, com o Henry nas costas, onde sabíamos que podíamos entrar, e era basicamente isso que nós queríamos em termos ofensivos. E depois a equipa caminhar junta para estar equilibrado quando há a perda da bola, e temos sempre o princípio de querer atacar a bola. Não podemos atacar a bola, temos que atacar o espaço em termos da velocidade com que reorganizamos. Era isso que nós queríamos. Em termos ofensivos, nós não mudámos rigorosamente nada, como disse, só as características dos jogadores. Por isso é que sentimos que estávamos a chegar no primeiro tempo, em termos da forma como estávamos posicionados no campo, não estavam, chegámos pelos 2 lados, de maneiras diferenciadas, mas quando chegámos, por exemplo, com o André, que nos dava a opção do centro, o centro não estava a sair com qualidade e havia sempre uma interseção. Então foi isso que pensámos. Passar o Henry para o corredor direito e fazer isso, mas com características diferentes e mais agressiva, porque nos estava a faltar essa agressividade, essa presença e essa claridade ao mesmo tempo na última zona. O Vitinho fazendo a mesma coisa, abrindo o campo do lado contrário. Posteriormente depois entrou o Elinho, o Alan sendo um 9 mais nominal, e não mudando a estrutura, trocámos o Ramírez, passou primeiro o Lucas para lá, depois passou o Sacha para o lugar dele e finalmente passou o Bruninho e o Gustavo nesse mesmo quadrado lá no meio. Não mudámos a estrutura, mas mudámos sim as características dos jogadores que davam vida a essa estrutura e à dinâmica que queríamos, de poder mais jogar por fora e que a bola entrasse com mais qualidade na última zona ou mesmo na área, mas não centros tão largos com tanta gente na área, eram bem mais fáceis de defender. E esta foi a história da forma como preparámos o jogo e aquilo que procurámos fazer no segundo tempo. Professor, na sua opinião, o jogo não foi igual, professor, não foi decidido no detalhe, na penalidade. Me pareceu, assim, a minha visão, né, que tanto o Bragantino como o Inter, os dois estavam propondo, né, ganhar o jogo, e o jogo foi decidido naquele detalhe da penalidade. Na minha opinião, houve, né? Não sei se a sua opinião é a mesma. Sim, eu disse que existiram 2 etapas do jogo. A primeira, até à grande penalidade, e a segunda, depois da grande penalidade. Eu tenho que concordar consigo no sentido do que diz das 2 equipas estarem a ganhar o jogo, mas as 2 de maneira diferente. As 2 pode-se ganhar de diferentes formas. A nossa forma é a nossa forma e não queremos abdicar dela. A outra equipa estava, obviamente, procurando mais um jogo de transições, um jogo mais de explorar os espaços nas nossas costas em termos de profundidade. E, não construindo, saiu daí claramente o lance da grande penalidade e mais uma chegada também do Valência na mesma zona, que acabou ali mais ou menos na malha lateral. Mas sim, o lance do penalti foi decisivo, porque deitou o golo
e que ditou depois também uma dinâmica ainda mais diferente naquilo que foi a abordagem ao jogo do adversário e que nós não conseguimos contrariar. Professor, boa noite. Eu pedi para fazer a última pergunta para fazer algo mais contextual desse time do Bragantino. O senhor falou há pouco sobre a média de pontuação que o Bragantino vem atingindo no Campeonato Brasileiro. E se a gente pegar as últimas rodadas, o Bragantino teve uma regularidade de ficar segunda, terceira, quarta posição na maior parte do Campeonato Brasileiro, geralmente na segunda, inclusive. E na comparação com os demais adversários dessa faixa de tabela, o Bragantino é um time que contrata jogadores que talvez não tenham carreiras maiores, assim, que não sejam jogadores tão emblemáticos, que não aposta no medalhão, no jogador muito experiente, aposta num outro tipo de jogador, num outro projeto. E a minha pergunta para o senhor é justamente essa: por que o Bragantino, um time que talvez não tenha a maior torcida, não tenha os jogadores mais caros, maior investimento, ele consegue fazer um campeonato tão regular a ponto que o senhor vir aqui e dizer, olha, tem 1, 2, 3 jogos que provavelmente nos fariam estar em primeiro lugar por alguns pequenos detalhes? Este é o projeto, esta filosofia, e é claramente isso, com todo o respeito, que me trouxe ao Brasil. Eu, quando aceitei este projeto, eu totalmente me identifiquei com ele e para nós, pelo menos da forma como vejo as coisas, há 3 vetores. O primeiro é a filosofia que o clube, neste caso o grupo e a própria marca têm, que é uma filosofia da descrição dos comportamentos de jogo que nós aqui já falámos. Depois é a filosofia que o treinador deve ter nessa direção, porque senão esse primeiro casamento não existe. E o último vértice são os jogadores, neste caso jogadores com essas características, essas qualidades, mas que a filosofia diz que também são jogadores jovens para poder fazer crescer. Depois de tudo isto, soma-se aquilo que é o trabalho que todos nós fazemos no dia a dia, com uma interação muito grande, com um compromisso muito grande, com uma responsabilidade muito grande, sabendo que este clube no Brasil nunca vai ser um clube grande. Porque o que é um clube grande? É um clube que tem história, é um clube que tem massa adepta e é um clube que tem títulos. Mas nós podemos ser grandes sem ter história e sem ter massa adepta. Pode ser só através dos títulos. E eu estou muito seguro e estou muito confiante que ainda temos muito para crescer, ainda há muito trabalho pela frente, ainda vão ter que passar alguns anos, ainda vai ter que passar um bom ciclo, mas este clube tem tudo e vai fazer tudo e vai continuar a percorrer o caminho para poder ser grande nas competições que joga, nas competições que disputa e nas competições que disputa para querer ganhar. O ano vai ser mais difícil, vou voltar a dizer, não tenho a menor dúvida sobre isso, mas vamos continuar a trabalhar nessa direção e nesse processo para ter aquilo que é mais importante no futebol. É regularidade, é consistência, seja ao nível de resultados, seja para nós ainda mais importante nos comportamentos que nos levam a obter esses resultados. Muito obrigado, Mister. Boa noite a todos.